No dia 22 de março de 1999, uma jovem desesperada bateu à porta de um trailer numa estrada do Novo México, Estados Unidos. Estava nua, com uma coleira de cachorro no pescoço e arrastava quase 2 metros de corrente. Pedia ajuda, ferida e em pânico. O nome dela era Cynthia Vigil, 22 anos. Tinha acabado de escapar de um cativeiro que parecia não ter fim. A fuga de Cynthia fez mais do que conduzir a polícia ao agressor. Revelou um predador que, diferente da maioria, operou por anos sem chamar atenção. O nome dele era David Parker Ray, e o que os agentes encontrariam ao abrir aquele veículo faria a palavra inferno soar pequena. David nasceu em 6 de novembro de 1939, em Belém, Novo México. Filho de Cecil Leland Ray e Nettie Pauline Parker, tinha uma irmã, Peggy. A família vivia com dificuldades, sem condições de sustentar as crianças, e por isso David e a irmã foram morar com os avós maternos, Russell e Dolly Parker, rígidos e severos. Crescendo numa pequena fazenda, ele quase não via a mãe. O pai aparecia de tempos em tempos, e essas visitas deixariam marcas profundas. Era agressivo, e nessas ocasiões introduziu o filho a revistas explícitas, especialmente com conteúdo de dominação e dor. Aquilo o fascinou cedo e sequestrou seus pensamentos muito antes de ele sequestrar pessoas. Na Mountain Air High School, David era retraído, inseguro perto de garotas e alvo de piadas. Passou a buscar fuga no álcool e nas drogas, a se isolar com as revistas e a permitir que a imaginação seguisse um roteiro cada vez mais sombrio. Aos 14 anos, começou a desenhar cenas de violência contra mulheres. Anos depois, diria ter sequestrado e atacado uma jovem em 1957, mas a polícia jamais comprovou. O padrão, porém, já se delineava. O prazer não estava no contato em si, e sim no controle absoluto sobre outra vida, a decisão sobre dor, medo e sobrevivência. Alimentado por vícios e fantasias, David se formou no ensino médio e virou mecânico, como o pai. Conseguiu emprego no Departamento Estadual do Novo México, na cidade de Truth or Consequences. Ao contrário de muitos serial killers, manteve o mesmo trabalho por muito tempo, algo que mais tarde serviria ao plano que ele vinha maturando. Casou-se 4 vezes. Todos os casamentos terminaram em divórcio. Teve um filho e uma filha. Buscava parceiras que aceitassem seus fetiches, mas a escalada de agressão e humilhação afastava qualquer uma. Mesmo com profissionais do sexo, não conseguia atingir o padrão que desejava. Até conhecer uma mulher chamada Cindy Handy, então com 37 anos. Foragida de Washington por roubo de veículo e posse de entorpecentes, ela dividia com David 2 coisas: desprezo por regras e interesse por práticas de dominação. O namoro engrenou. Os dois foram morar juntos na propriedade dele, onde havia um trailer preparado com um único objetivo: transformar fantasia perversa em ritual real. Após anos de projeto, o trailer estava pronto. Nessa época, mulheres começaram a desaparecer em diferentes estados. Em sua maioria, profissionais do sexo ou jovens fugidas de casa, perfis que viviam longe de família, com pouca rede de apoio e, naqueles anos, sem rastros digitais. Casos assim demoram a virar investigação. Quando viram, ao longo dos meses, mulheres de cidades distintas entraram no carro de David e foram levadas ao trailer. De lá, nunca mais foram vistas. Esse era o modus operandi de David Parker Ray. Ele costumava agir no período da noite usando roupas e um documento falso. Fingindo ser policial, abordava mulheres em clubes ou ruas, dava voz de prisão e algemava. O detalhe de que eram colocadas num carro comum, não numa viatura, passava ileso graças ao medo e à confusão do momento. No trajeto, a máscara caía. Não era prisão, era sequestro. Amordaçada e restrita, a vítima chegava à casa e, em seguida, ao trailer. Quando as portas se abriam, a cena falava por si. No centro, uma cadeira ginecológica modificada, preparada para a imobilização total. Era apenas o começo. No teto, um espelho posicionava a vítima diante do próprio terror, forçada a ver.
Correntes e amarras também pendiam do alto. As paredes, tratadas acusticamente, estavam cobertas de ferramentas e objetos adaptados com uma finalidade: infligir dor e quebrar a resistência. Havia coleiras, cintos, cabos conectados a fontes elétricas e uma câmera para registrar tudo. Em uma das paredes, um quadro com uma lista de procedimentos, limites e regras, um guia frio e calculado. O ambiente era um instrumento de tortura psicológica e física concebido para prolongar sofrimento e submissão. Antes mesmo de começar a etapa física, David iniciava um ritual de desorientação. A vítima, nua, drogada com combinações de substâncias alucinógenas e sedativas, tinha a cabeça colocada numa espécie de caixa que abafava os sentidos e amplificava o pânico. Então, ele dava play em uma fita gravada por ele mesmo. Era uma mensagem longa, monótona, onde descrevia o que aconteceria dali em diante. Prometia soltura, caso houvesse obediência. Uma mentira feita para alimentar esperança e alongar o martírio. A gravação tocava ao ser acorrentada e voltava sempre que a vítima parecia recuperar os sentidos. Só depois a caixa era retirada e o ciclo de violência seguia por horas, dias, meses. Mulheres permaneceram nesse estado entre 3 e 4 meses, em média, segundo relatos posteriores. A maior parte acabou morrendo em decorrência dos ferimentos ou por asfixia. Os corpos então eram desmembrados e descartados, no deserto ou em lagos da região. Com o passar do tempo, Cindy passou de cúmplice emocional a participante ativa. Ajudava a atrair vítimas, aparecia em gravações e em versões posteriores da fita era citada como parte da submissão exigida. Trazer um cúmplice para dentro de um ritual tão controlado é raro, multiplica riscos, cria evidências vivas. Mas David parecia confortável com a presença de Cindy. O deboche com que chamava o local de caixa de brinquedos, enquanto mulheres eram submetidas àquele horror, acabou virando o apelido pelo qual ficaria conhecido, o assassino da caixa de brinquedos. Não confundir com os assassinos da caixa de ferramentas, caso distinto. Acredita-se que David tenha feito mais de 50 vítimas fatais. Nunca foi acusado formalmente por homicídio, por um motivo: os corpos não foram encontrados. Sem vítimas identificadas, desaparecimentos dispersos não se conectaram no tempo. E muitos seguem em aberto. Ele não buscava fama, não provocava a polícia, não alimentava manchetes. Preferia o silêncio. Mantinha emprego, vida aparentemente estável, e se escondia à vista de todos como um fantasma. Em 1995, foi funcionário do ano, enquanto do lado de fora, alguém implorava por vida. Como se não bastasse, David envolveu a própria filha, Glenda Jean Jessie Ray. Em 1986, ela ajudou a atrair mulheres. Tomada por um lampejo de consciência, procurou o FBI para denunciar o pai. Só que o relato, por mais verdadeiro, soou fantasioso e não recebeu a atenção necessária. David continuou a recrutar. Um amigo de Glenda, Dennis Roy Yancey, de 27 anos, foi puxado para o abismo. Amarrada à cadeira estava Mary Parker, 22 anos, mãe de 2 meninas. Dennis a matou por estrangulamento enquanto David assistia. Depois, enterraram o corpo no deserto, numa cova rasa. Mary só seria identificada anos depois, quando Dennis confessou após a prisão de David. Em pouco tempo, 3 pessoas orbitavam os crimes dele. Uma prova do poder de manipulação que exercia. A espiral só seria interrompida pela coragem de Cynthia. Ela estava num estacionamento, oferecendo seus serviços, quando David e Cindy a abordaram. Foi levada ao trailer, passou pelo mesmo ritual e, depois de 3 dias, foi transferida para dentro da casa. Ficou com uma coleira no pescoço, acorrentada à parede com um balde ao alcance. A vida do casal seguia como se nada estivesse acontecendo. Refeições, TV, sono. Enquanto ela permanecia ali, humilhada e aterrorizada. A cada investida, Cynthia lutava por dentro para não dar a David o combustível que ele desejava. Gritos e desespero. Criminosos desse tipo, com o tempo, buscam novas emoções e cometem erros. Quando há 2 envolvidos, a chance de deslize é ainda maior.
No dia 22 de março de 1999, Cindy deixou um chaveiro sobre a mesa. Cynthia viu, esperou a oportunidade, puxou a mesa com os pés e derrubou as chaves no chão. Encolhida, testou uma a uma, rezando pelo clique, até que ele veio, no mesmo instante em que a porta abriu. Cindy voltou, viu a cena, correu e acertou a cabeça de Cynthia com uma luminária. As duas lutaram, o sangue espalhou pelo chão. Com o cadeado aberto, Cynthia soltou a corrente, correu ao telefone, discou para a polícia, não conseguiu completar. Ao ver Cindy avançar outra vez, largou o aparelho, pegou um picador de gelo e acertou a cabeça da agressora. Ganhou alguns segundos. Fugiu pela porta, arrastando quase 2 metros de corrente. Bateu em outro trailer, implorou por ajuda. A polícia foi acionada e ela levada ao hospital. Entre ferimentos e trauma, contou tudo. E os agentes seguiram para a propriedade de David. Ele e Cindy foram presos. Inicialmente, David alegou que tudo fora consensual e que pagara pelos serviços de Cynthia, a quem chamou de dependente química. A versão se desfez na primeira busca. O trailer, usado como câmara de tortura, revelava mais do que a perícia conseguiria listar numa única madrugada. Não havia espaço para consentimento ali. Ao encontrar gravações em vídeo, os agentes entenderam que não estavam diante de um agressor ocasional, e sim de um predador serial. Um diário manuscrito detalhava práticas e rotinas, sem identificar vítimas. Entre as fitas, uma mulher foi reconhecida, Kelly Garrett. Gravada em 1996. Ela ficou 2 dias em cativeiro, foi abandonada depois e contou ao marido, que não acreditou. Outra denúncia antiga, com descrição idêntica do local, apareceu. Ao menos 2 mulheres haviam escapado e pedido ajuda sem serem ouvidas. O fato de serem profissionais do sexo certamente pesou contra a credibilidade delas. Dentro da casa, os policiais recolheram crucifixos pontiagudos, itens adaptados por David, bilhetes com lembretes frios sobre como lidar com vítimas e os riscos de pessoas sedadas. O colchão acorrentado foi localizado com marcas e amostras de sangue no chão. Como muitos assassinos em série, David guardava lembranças das vítimas. Uma coleção perturbadora que, para ele, funcionava como recordação dos crimes. Havia tanta coisa que não pertencia ao casal que se tornou impossível saber o que era de quem. A estimativa é de que mais de 50 mulheres tenham passado pelo trailer, muitas sem registro em vídeo, segundo a própria Cindy. Calcula-se que David investiu algo em torno de $100 mil no projeto, somando adaptações e equipamentos. Antigo no trabalho e pouco supervisionado, levava para casa peças descartadas e, parafuso a parafuso, ergueu uma aberração que jamais deveria ter existido. Cindy, então, confessou participação. Disse que David se encarregava de ocultar os corpos e apontou o Elephant Butte Lake e o deserto como locais de descarte. Partes humanas foram de fato encontradas no fundo do lago, mas em estado avançado de decomposição, sem ossos, sinal de desmembramento extenso. O único resultado claro foi DNA de uma mulher. O deserto também foi vasculhado sem sucesso. Sem corpos, acusar por homicídio seria muito difícil. A investigação chegou a Dennis e a Glenda, a mesma que procurara o FBI no passado. Dennis admitiu ter matado Mary Parker e levou a polícia ao suposto local da cova. Lá, nada. Depois do crime, David voltara sozinho ao deserto para mover o corpo. Só ele sabia onde as vítimas estavam. Sem os restos, a acusação por assassinato era frágil, um fato que ele conhecia bem e usou a seu favor. Em 1999, Dennis Roy Yancey foi condenado por homicídio, sequestro, conspiração e ocultação de cadáver. Pegou 20 anos e, quando ganhou condicional em 2010, violou os termos e voltou à prisão, onde seguiu até 2021. Em 2000, Cindy Handy aceitou depor contra David em troca de redução de pena. Foi condenada por 3 sequestros, agressão e conspiração. 36 anos, com mínimo de 17 em regime fechado. Após recursos, obteve liberdade condicional em 15 de julho de 2019. Em 2001, chegou a vez de David ir a julgamento.
Antes fez um acordo para tentar favorecer a filha. Declarou-se culpado por múltiplas acusações que não envolviam homicídio. Admitiu ter tirado a vida de cerca de 40 mulheres. Confissão que não podia virar acusação sem corpos. Glenda foi condenada por sequestro, 30 meses de prisão e 5 anos de condicional. David Parker Ray recebeu uma somatória de 224 anos por sequestro, tortura e outros crimes correlatos, sem possibilidade de liberdade condicional. Foi avaliado com traços de psicopatia, narcisismo e sadismo. Pelo acordo para proteger a filha, não recorreu com alegação de insanidade. É considerado um dos criminosos mais cruéis do país, não apenas pela escala, mas pela organização metódica e a capacidade de manipular gente ao redor. Enquanto destruía famílias e mantinha mulheres em cativeiro, recrutou a própria filha, um amigo e a namorada. Manchou as mãos de todos. Entre as vítimas que sobreviveram, 3 nomes emergem como prova de coragem: Kelly Garrett, Angélica Montano e Cynthia Vigil. É impossível de mencionar o peso do que viveram. Cynthia, sobretudo, foi guerreira, atenta ao detalhe que viraria chave, controle emocional onde quase ninguém teria. Ela não só escapou, como impediu que outras tantas chegassem ao trailer para nunca mais sair. Recuperou-se fisicamente, contou sua história em programas e jornais e seguiu a vida com as marcas invisíveis que a memória impõe. Com David preso, a polícia agendou um novo interrogatório. A ideia era tentar localizar corpos e oferecer, enfim, algum encerramento às famílias. Ele concordou em falar e o encontro ficou marcado para 28 de maio de 2002. Antes que acontecesse, agentes o encontraram caído no chão da cela. Foi levado à ala hospitalar já sem vida. Ataque cardíaco. Condenado em 2001, cumpriu menos tempo que cúmplices e, certamente, muito menos do que fez suas vítimas sofrerem. Levou consigo o segredo sobre onde enterrara cada uma e nunca demonstrou remorso. David Parker Ray morreu aos 62 anos, no Centro Correcional do Condado de Lea, Novo México. Passou uma vida inteira voltado a um projeto que batizou com ironia, sua caixa de brinquedos. Um trailer transformado em instrumento de tortura, onde o silêncio era parte do método e a esperança, deliberadamente fabricada para ser esmagada. Enquanto equipes reviravam areia e água em busca de respostas, acabaram encontrando o único corpo que não queriam ver, o dele. O mistério sobre as vítimas permanece, e com ele, a dor de quem ainda espera por um lugar onde chorar seus mortos.